Então vai lá, Thaís. Tá, então a gente vai introduzir aqui o nosso entrevistado ao vivo no Bastidores do Poder, certo? Introduza. A introdução feita por você é muito mais suave do que a que é feita por mim. Depende do ponto de vista. É o Ricardo Amorim, economista, consultor de investimentos, presidente da Rican Consultoria, falando com a gente, o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. Ricardo Amorim, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, estou mais tranquilo com a sua introdução. Tá vendo? Foi né? Assim. Foi delicada, né? Uma voz feminina, assim. Exatamente. Não gere, né, Ricardo? Fica mais simpático. Isso. Amorim, eu estava lendo agora há pouco aqui um Twitter do Palácio do Planalto, dizendo que dia 15 de dezembro, agora semana que vem, é o dia marcado pelo ministro da Fazenda para anunciar medidas microeconômicas. Já dá para saber o que está por vir? Não, o que dá para saber qual é o objetivo. O objetivo é tentar fazer duas coisas. Primeiro, dar um choque de credibilidade, que ultimamente anda bastante abalada, mudar o foco do cenário político conturbado para uma agenda positiva econômica. Terceiro, tentar aumentar a competitividade da economia brasileira. Quais são as medidas exatamente que vão ser tomadas para que isso aconteça? Aí tem muita especulação, mas por hora não passa de especulação. Tem margem para o governo criar fatos novos positivos no momento de tanta recessão, Amorim? Eu acho que tem total margem, acho que é o contrário, acho que é obrigação do governo fazer isso. A última coisa que ele pode é ficar num momento como o atual passivo, até porque a política não aceita vácuo, e o que acontece é que se você não tiver uma agenda positiva, certamente a agenda negativa vai ocupar todo o espaço. E a agenda política brasileira hoje é extremamente negativa do ponto de vista do governo e do ponto de vista do país. Se fosse só do ponto de vista do governo, eu diria que problema do governo. Mas o Brasil está indo junto. Então, acho que qualquer esforço, por mais difícil que seja, na tentativa de blindar a economia do cenário político, é muito bem-vindo. Ô, Ricardo, agora, medida positiva não seria lá o presidente Temer resolver demitir meia dúzia de cabra safado que estão lá do lado dele, não, hein? Para dar ao país um pouco de espaço para respirar, algo que cheire, assim, idoneidade ou coisa parecida? Do ponto de vista da opinião pública, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista do impacto da economia, não necessariamente, porque o que a gente tem hoje é que, para entender essa dicotomia desse governo Temer, eu acho que é fundamental a gente entender duas coisas. A primeira, não há como fazer a economia brasileira voltar a crescer, gerar um círculo virtuoso sem retomar a confiança. A segunda, para retomar a confiança é uma necessidade de um ajuste fiscal focado em cortes de gastos públicos, que, para poder acontecer, exige a aprovação de duas reformas. A primeira é a PEC dos gastos, a segunda é a reforma da Previdência. E sem apoio no Congresso, o governo não tem como aprovar essas medidas, fazer o ajuste e retomar a confiança, e com a confiança, mais investimentos das empresas, mais geração de emprego, com a retomada do emprego volta o consumo, com mais consumo as empresas têm resultados melhores, investem mais, e aí a gente gera um círculo virtuoso. Em resumo, o governo precisa de apoio no Congresso, e aí a gente começa a entender a formação do governo, porque antes do governo Temer ser montado, falava-se que ele teria um ministério de notáveis, e na prática eles montaram o que eu maldosamente chamo do Ministério da Branca de Neve e os 23 anões, porque... Notáveis por notórios, né? Os notáveis notórios. Juntaram no Ministério da Fazenda e de resto são deputados e senadores. A questão é que hoje, antes da delação do Marcelo Odebrecht, mais da metade dos deputados e senadores já estão sob alguma investigação judicial. E depois da investigação esse número vai crescer muito. Então, o resultado é que, por um lado, o Temer samba para manter o apoio político para avançar nas reformas, e isso o faz manter muita gente ficha suja no governo. Por outro, isso garante que a aprovação dele junto à população, com toda a razão do mundo, é baixíssima. Então, esse é o desafio, e é por isso que a gente está nesse quadro tão travado, tão conturbado. Cláudio Humberto, você tem alguma pergunta para ele? Porque eu tenho uma pergunta para fora dessa pauta da agenda da economia. Na verdade, agora que eu estou me conectando, eu estou pegando aqui o final da conversa. Então deixa eu tocar aqui. Ricardo, eu tenho uma curiosidade aqui. Você foi eleito o maior influenciador do LinkedIn. Que diabo de coisa é isso? Como é que você vira um influenciador do LinkedIn? E para que serve isso? Tanta influência assim. Bom, vamos lá. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Eu não sei exatamente o número de usuários que eles têm, mas no Brasil são algumas dezenas de milhões, eu não sei exatamente quantas, mas várias, e no mundo algumas centenas.
O que eles criaram um programa de influenciadores originalmente só para os países de língua inglesa faz 6 ou 7 anos. E eles expandiram há 1 ano esse programa para o resto do mundo. E, de fato, ontem eles fizeram essa premiação e eu fui considerado o principal influenciador no Brasil. Na prática, o que significa é que os artigos que eu coloco, as discussões que eu lanço, costumam ter um engajamento grande, muita gente participa, tem um número de seguidores, que eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas pelo que eu ouvi, fora dos países de língua inglesa, o meu número de seguidores parece que é o mais alto no mundo inteiro. Enfim, é isso. Para que serve? Para que eu tento usar? Para influenciar em discussões de uma agenda positiva para o país. Em outras palavras, para que mobilizar a população, para cobrar a classe política para trabalhar para nós e não para elas, porque se não houver um tipo de cobrança, que é muita novidade no Brasil, começou há poucos anos, o que acaba acontecendo é que os políticos encaram o que é público como sendo deles e não como sendo nosso. E no meu caso particular, o meu principal objetivo é isso, é preparar as pessoas para a realidade econômica que há e, ao mesmo tempo, como elas podem influir nessa realidade econômica. Em primeiro lugar, definindo a agenda do país e, em segundo, aproveitando as oportunidades individuais ou do ponto de vista das empresas ou das pessoas que surgem. Ô, Ricardo, só mais uma coisa. Nós estamos vivendo um período aí, nas estatísticas oficiais são 12 milhões de desempregados. Isso deve ser muito mais, né? Porque tem todo mundo que está enfim, na economia informal. Agora, o LinkedIn é uma rede muito importante, justamente porque ali as pessoas constroem uma teia de relações, podem inclusive conseguir empregos melhores, não é isso? Exatamente. Como é que se usa o LinkedIn numa crise como essa, para quem está precisando de emprego e não abriu essa janela ainda? Bom, em primeiro lugar, abre essa janela ontem. Em segundo lugar, eu acho que há várias formas. A mais eficiente, e isso significa que a pessoa não deveria abrir essa janela só depois que ela passou a procurar de emprego, era exatamente criar os relacionamentos antes. Em outras palavras, oferecer primeiro para pedir depois. Uma coisa difícil é, a partir do momento que esse cara não esteve presente em contatos com outros amigos, conhecidos, contatos profissionais, de uma hora para outra o cara surgir só para pedir favor. Se antes disso o que ele tivesse feito fosse criar, fortalecer, nutrir essas relações, passar para pessoas que conhecem, que sabem que têm interesse em determinados assuntos, informações que para elas são relevantes, oportunidades que para elas são relevantes, ficaria mais fácil. Mas isso não quer dizer que não deva ser começado agora. Antes tarde do que nunca. Mas eu acho que a principal forma de usar é isso, é oferecendo aos outros coisas que são valiosas. E dessa forma você se torna mais valioso para os outros, as oportunidades acabam surgindo naturalmente e num momento de necessidade você pode pedir especificamente. A gente agradece ao Ricardo Amorim, economista, consultor, presidente da Rican Consultoria e Bambambam também no LinkedIn, fiquei sabendo disso, viu, Amorim? Pela conversa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ricardo. Obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Bambambam, eu acabei de ficar sabendo, mas eu gostei. Acho que eu vou começar a me definir assim. Bambambam do LinkedIn. Bambambam é anos 70, né? Não, mas soa bacana. Eu tava com o Campari na cabeça por causa do Gengelo, aí caí nos anos 70, assim, sabe? Você tá muito na moda, viu? Você já pensou em virar youtuber também? É super contemporâneo. Olha, eu tenho um canal de já YouTube, já virou. E tem alguns vídeos até que fizeram, por exemplo, tratando dos temas que eu falava de influenciar o Brasil, o vídeo que eu fiz sobre a PEC, comentando sobre por que a PEC era importante e algumas das coisas que eram mal compreendidas a respeito dela, entre as várias redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, somando todos, para minha enorme surpresa, ela acabou sendo vista por mais de 10 milhões de pessoas. Então, eu sou um youtuber de 8ª grandeza, mas eu sou um pequeno youtuber também. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Foi um abraço. Tchau.